Com vocês hoje, aqui na Baixada, né, aqui nesse calorzão. Sou de São Paulo, né, para me apresentar, meu nome é Rafael, eu sou da congregação da Vila Guilherme. Trouxe com alguns aí uma irmã, né, que é minha mãe, que frequenta Itaquera, tem a Geisla e tem a de Vila Maria e Clarice também, que está lá em Vila Guilherme. E é um prazer estar aqui com os irmãos. Por que é um prazer eu falar isso? É um prazer porque a gente vê como Jesus, ele trabalha, né? Como Jesus, ele muda vidas. E eu tenho certeza que se a gente está aqui hoje é porque Jesus, de alguma forma, impactou a nossa vida. De alguma forma, Jesus, ele tem mudado a nossa vida, né? E a honra e glória sempre tem que ser dada a ele em nossas vidas. Amém? E eu também conheço o Ailton há muito tempo. Eu conheço o Ailton desde dos 7 anos que a gente vai para o acampamento. Desde os 7 anos eu conheço o Ailton. Eu fico até brincando, chama de Ayrton, né? Ele não gosta. Tem um grande amigo, irmão nosso aqui também, né? Que desde pequenininho o Marcos, a gente acampava juntos. E aí, como é prazeroso ver os irmãos ainda firmes na fé, né? Eu acho que isso é muito fantástico. Às vezes a gente conversa quando a gente tem tempo. Porque eu tô vendo bastante jovens aqui, eu vi que vocês têm um acampa praia, eu até falei pro Ailton, caramba, Ailton, por que a gente não tinha isso na nossa época? Porque na nossa época só tinha um amo, né? E agora tem outras coisas, né? Acampa praia e tem outras atividades que a gente pode ser envolvido. E eu vi até algumas fotos que o Vicente postou no Face ontem, raramente eu uso o Facebook, aí eu vi algumas fotos muito legais. E como é bom ver os jovens também, eles aqui, né, inseridos na presença de Deus. E é uma coisa que eu e o Ailton também a gente comenta bastante, que muitos daqueles jovens que estavam na nossa época, eles não ficaram. E aí o recado que eu dou para vocês, jovens, lutem, se esforcem para ficar no Senhor, que vale a pena. Amém? Se esforcem porque vale a pena. Eu tiro isso como exemplo de vida para mim, que nossa, eu acho que se eu não tivesse com o Senhor, eu realmente não sei nem aonde eu estaria. Mas com Cristo, vale a pena. E eu gostaria de trazer uma mensagem para os irmãos, que é Marcos 5, né, que a gente leu do 21 ao 24, e depois a gente leu 35 a 43. Uma passagem até muito conhecida, né? Jairo. Quem que é Jairo? Acho que é legal a gente entender um pouco o contexto antes da gente aplicar ele para a nossa vida, né, na prática. O Jairo, naquela época, aqui ele começa a falar no versículo 21, tendo Jesus voltado ao barco para o outro lado, afluiu grande multidão e ele estava junto ao mar. E eis que chegou a ele, em versículo 22, um dos principais da sinagoga. A sinagoga naquela época, na época de Jesus, era o lugar onde as pessoas se reuniam para aprender a palavra de Deus. E o Jairo, aqui depois mais para frente, eu acho que é no 36, que ele já tem um codinome, porque ele fala chefe da sinagoga, ele não era qualquer um. O que é qualquer um? Ele não era uma pessoa, ele não era um paralítico, né? Se a gente pega as histórias, o cego, o paralítico, eram pessoas que não tinham valor para a sociedade, e Jairo, ele tinha um valor ali para aquela sociedade onde ele vivia. Por quê? Ele era um dos principais da sinagoga, ele era uma pessoa respeitada na sinagoga. O Jairo, ele chegava, né, perante a sinagoga, ele lia o Velho Testamento para as pessoas ouvirem. Então ele tinha uma visibilidade ali naquela sua época, né? Ele também, um outro ponto é que Jairo, ele não lia o que Jesus estava falando. Porque Jesus, ele estava indo para uma vertente, Jesus estava falando assim, olha, eu estou vindo aqui pela graça, não mais pela lei. Agora, se você, né, você não vai honrar mais Deus num local, né, o meu adorador, né, verdadeiro, ele vai adorar de coração, né, não importa onde ele esteja. E Jairo, ele tá lá falando do Velho Testamento, ele está falando das 10 mandamentos. Ele está falando que, olha, você precisa honrar Deus, honrar pai e mãe, não matarás. Ele está lá pregando o Velho Testamento. E Jesus, ele está indo numa vertente totalmente diferente. Não, claro, esquecendo o Velho Testamento, mas Jesus está falando assim, ó, eu trago algo novo, eu trago a graça. Se você acreditar em mim que sou o Filho de Deus, a sua vida vai ter mudança, como a nossa vida tem. Amém? E Jairo, por ele ter um papel e ele ensinava o Velho Testamento, um outro ponto interessante, caiu-se uma enfermidade com ele. Na verdade,
Eu falo com ele porque hoje eu tenho uma filha, ela não está aqui, ela está lá em Curitiba com a minha esposa, que a família dela é de Curitiba, aproveitou o feriado e foi para lá. Ela foi sexta-feira, eu estou no domingo. Que falta que eu estou da minha filha. A minha filha ela tem 1 ano de idade, 1 ano e 1 mês. E como que os nossos filhos, né, ainda quem não tem filho, eu só consegui realmente entender quando a gente fala passagem de filho, atrelada a filho, quando eu realmente tive a minha filha, que falta que a minha filha está me fazendo nesses 2 dias. A casa parece estar vazia. Eu olho lá o berço e falo, meu Deus, cadê minha filha, né? Como que é importante? Eu falo isso, eu friso isso, porque Jairo, aqui no versículo 20, no versículo 23, caiu uma doença, né? Na filha dele. Ele fala assim, no versículo 23, minha filhinha está à morte. E filhinha, quando a gente usa inha, é uma coisa que é carinho, né? É uma coisa próxima, uma coisa que a gente tem um certo amor, né? E a filhinha que ele fala aqui dele está à beira da morte. Eu não consigo nem pensar nisso, né? Minha filha à beira da morte. E a filhinha dele está à beira da morte. Provavelmente, Jairo era uma pessoa que, por ele ter uma influência e ter uma posição, e depois a gente vê que ele é um chefe, ele tinha dinheiro. Então ele deve ter gastado todo o dinheiro dele, deve ter gastado todas as economias dele para sarar essa filhinha. Jairo ele deve ter recorrido aos grandes hospitais da sua época, o sírio-libanês lá da época, né? O sírio-libanês é certeza. Quando a gente ouve na notícia falando assim, ó, tal pessoa foi pro sírio-libanês, a gente tem certeza, não vai morrer, tá no sírio-libanês, nunca ninguém, a gente ouve falar que morreu, né? E Jairo, ele tinha o poder aquisitivo que ele poderia levar para o sírio-libanês. Ele poderia levar para qualquer hospital conhecido daquela época, mas não adiantava. E não adiantou. Por quê? Pegando um pouco aqui a história, a gente vê que, um pouquinho antes, ele vai, suplica a Jesus, ele vai lá, pede ajuda para Jesus. E se Jesus fosse uma pessoa que falasse assim, ô Jairo, você está lá pregando o Velho Testamento e eu estou aqui pregando o Novo, o que você está buscando atrás de mim? Só que Jesus, no versículo 24, fala assim, Jesus foi com ele. Então Jesus, novamente, ele esquece todo aquele passado que a gente tem, ele esquece todas aquelas coisas que muitas vezes a gente faz, e ele fala assim, eu estou com você, vamos lá, Jairo, eu vou te ajudar. Nenhum momento também, um ponto de reflexão, em nenhum momento a gente vê um Jairo aqui soberbo. Como que você vai ser soberbo chegando perante Deus, né? Soberbo, ele fala assim, ô Jesus, vamos lá, eu sou o chefe da sinagoga e agora você vai ter que salvar minha filha. Simplesmente Jesus ia falar assim, tá bom então, fica na sua aí que eu fico na minha, né? Que é o falando português claro. Não, Jesus, ele vai lá e ele aceita, e Jairo também, ele tem um coração aqui humilde de ir até Jesus. Vamos pensar assim, ó, acabou-se todos os recursos de Jairo. Não adiantava recurso financeiro, não adiantava ele levar lá no sírio-libanês da época, não adiantava ele levar para o melhor, né, médico da época, acabou-se os recursos de Jairo. E a fama de Jesus estava sendo conhecida naquela época. Logo, Jairo pensou assim, eu vou até Jesus. E o ir até Jesus, do Jairo, vamos pensar e vamos refletir aqui junto comigo. Ele era chefe da sinagoga, ele tinha um papel importante, ele falava o Velho Testamento. A partir do momento que ele falou assim, eu vou até Jesus, esgotei todas as minhas fontes, eu vou até Jesus, o Jairo, ele esqueceu que ele era o chefe da sinagoga, que ele poderia perder esse cargo. O Jairo, ele esqueceu o seu prestígio, porque os chefes, né, a gente sabe como que um chefe, até dentro da companhia, ele tem um prestígio, né? Ele tem lugares diferentes, até vaga de estacionamento o chefe ele tem diferente hoje em dia, né? O chefe, ele esqueceu isso. Ele esqueceu o que a sociedade ia pensar dele, porque imagina eu tô aqui falando de Jesus para vocês, e depois eu saio daqui e começo a falar assim, pessoal,
vamos pular carnaval lá no sambódromo. Aí todo mundo vai falar assim, ó, você tá falando de Jesus, quer ir pular carnaval no sambódromo? Não faz sentido, entendeu? Então Jairo, ele esqueceu o que as pessoas iam pensar referente a ele. Ele esqueceu até o seu salário, porque ele tinha um sustento ali. O sustento da sinagoga, ele recebia o sustento dele, do dia a dia. E o que exigiu? Estar com Jesus vai exigir coragem da nossa parte. O meu estar com Jesus vai exigir coragem. Muitas vezes eu vou negar tudo, eu vou ter que esquecer tudo, mas eu vou querer estar com Jesus Cristo. E Jairo, ele tinha uma necessidade, ele foi lá, eu quero que Jesus é minha última cartada, eu vou tentar Jesus. E ele foi até Jesus. E aí no versículo 35, quando ele estava indo para Jesus, né, Jesus foi lá com ele, estava caminhando. Do versículo 25 ao versículo 34 aparece uma situação aqui que testa mais um pouquinho Jairo. Por quê? Aparece a mulher enferma, aquela mulher que sangra 12 anos. Ela estava sangrando 12 anos. E às vezes eu vejo as pessoas falar, poxa, mas Jesus devia estar priorizando a criança, porque criança é tudo de bom, tudo mais, né? E por incrível que pareça, a filha de Jairo, ela sofria 12 anos da enfermidade. Olha que interessante, ela sofria 12 anos e essa mulher, ela estava sofrendo 12 anos de fluxo. Um fluxo, né, sanguíneo aí. E aí, durante esse período, Jesus está caminhando, a gente vê a cena, Jesus caminhando, a mulher vai lá, toca nele, puxa um pouco do poder de Jesus e ela é curada pela fé dela. Só que quando a gente pensa isso, lendo, nossa, isso daí é super rápido. Agora imagina você, pai, a sua filha enferma em casa e você quer falar assim, vamos logo, né, vamos lá, vamos, a minha filha está ali, vamos logo para minha casa para você curar. E aí, Jesus ele para e fala assim, alguém me tocou. Imagina como Jairo deve estar por dentro, né? A filha dele lá, enferma, e alguém tocou em Jesus Cristo. Mais uma prova para Jairo, né? Não é na hora que o Jairo queria que acontecer as coisas, mas as coisas acontecem na hora que Jesus quer. É na hora que Deus quer que as coisas vão acontecer. E Jairo ele espera, imagine um chefe esperar. Vamos pensar assim, um chefe esperar. Às vezes eu estou no meu serviço, meu chefe chega com alguma situação e fala assim, olha, a gente precisa fazer isso daí. Eu falo assim, para quando? É para hoje. Ele fala assim para mim, é para hoje. Não, às vezes ele fala assim, ó, é para ontem. Aí eu falei, aí é para ontem, tô perdido, né? O chefe geralmente não espera, né? E olha Jairo sendo trabalhado aqui. Ele tinha que esperar essa situação. Jesus foi, né? Cura ela, na verdade a fé da mulher acaba se curando porque ela cria em Jesus. E no versículo 35, a pior notícia é dada a Jairo. Por quê? Falava ele ainda, versículo 35, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Morreu, né? A filha que ele tanto tinha com amor, a filha dele morreu. Eu não gosto nem de pensar, né? Minha filha está com 1 ano, a gente nem quer pensar. Imagine, o pai não gosta de pensar isso relacionado ao filho, né? Geralmente a gente espera ir primeiro e depois os nossos filhos irem. E aí aconteceu uma situação que Jairo ele estava lutando. A filha dele morreu. A pessoa que ele mais amava ali, que ele estava se esforçando, aquela filhinha que ele tinha tanto carinho, ela morreu. E aí no versículo 35, ainda aqui o pessoal fala assim, para de incomodar o mestre. Quer dizer assim, Jairo, sua filha morreu, já era. Não tem mais o que fazer. Vai e vai preparar o sepultamento dela. E agora vai ficar lá com a sua esposa. Jesus morreu, a sua filha morreu. Mas Jesus, na sua graça e poder, versículo 36, fala assim, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, Jesus fala assim, fica na sua aí, pessoal. Fica na sua, né? Ele disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. O pessoal dá aquela notícia, ele fala assim, ó, não dá ouvido para eles, não. Crê somente.
Na NTLH, fala assim, não tenha medo, tenha fé. Porque o crer aqui, ele embasa, para você crer, você precisa ter fé. Né? Na NTLH já vai direto. Então, não tenha medo, tenha fé. É isso que Jesus está falando. E Jairo, ele não dá ouvidos porque ele permanece ali do lado de Jesus. Jairo poderia, se ele fosse soberbo, se ele fosse aquele cara poderosão, né? Aquele cara que ele achasse que Jesus não ia fazer algo, ele falava assim, ó Jesus, ó, o Senhor... Eu já sei que o Senhor já curou tanta gente só de falar que a pessoa foi curada, lá de longe a pessoa era curada. Jairo confiou em Jesus Cristo. E ele ficou lá firme e forte do lado de Jesus. E aí no versículo 37, Jesus chama alguns para ir com ele até a casa de Jairo. Ele chama Pedro, os irmãos Tiago e João. E aí eu acho interessante isso, porque eu fiquei pensando, por que será que Jesus não chamou Judas e não chamou Tomé? Imagina se Jesus fala assim, ô Tomé, nós vamos lá curar uma menina que morreu. Aí Tomé, né, que é o conhecido, o mais descrente ali da situação, ia falar assim, meu Deus, mas a menina morreu, o que o senhor quer fazer? Não é verdade? Tomé ia falar, a primeira coisa que ia falar, não tem mais jeito, ela morreu. Né, o Tomé é totalmente desesperançoso, né? Que a gente sabe algumas situações que aconteceu com o Tomé relacionado quando Jesus ressuscitou. Ou se não, se ele chamasse o Judas é o cara do dinheiro. Se ele chega lá e fala assim, ô Judas, vamos lá comigo. A Judas já, a primeira coisa já ia olhar, fala, opa, o Jairo tem dinheiro, ó, tá vestido bem. Ele já ia chegar e ia falar assim, ô Jairo, a menina morreu. A gente está indo lá, mas tem o dinheiro do pedágio, tem o dinheiro para a gente chegar combustível, tem um monte de coisa. Você vai ter que dar uma ajuda aí para Jesus. Não, Jesus ele chamou Pedro, Tiago e João. Ele selecionou alguns. Aqui eu estou querendo trabalhar o sentido dele selecionar alguns, não foram todos. Depois esses alguns, eles têm um papel muito importante dentro do reino de Deus. Não que os outros não tivessem, mas esses daqui estão muito em evidência, né? E chegando na casa do chefe da sinagoga, Jesus ele viu um alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Como é triste a gente ir no enterro, muitas vezes, de uma pessoa que ela não tem fé, acho que é o ponto principal, e não ter Jesus. Porque às vezes quando a gente chega no enterro de uma pessoa que não tem fé e não tem Jesus, parece que o fim acabou ali, né? É um choro, é um pranto, é uma gritaria, é uma, meu Deus, me leva junto. É uma coisa assim, que é realmente o fim. E Jesus, ele está mostrando que a nossa vida não é só o fim, né? A gente tem uma vida muito maior com ele. E quando você vai no enterro de uma pessoa que não tem fé em Cristo Jesus, como é triste. A gente fica sai até mais triste, né? A gente consola a família, falando, olha, tem, né? Tenta ter fé, né? Se apega a Deus nesse momento. E parece que acabou ali. Parece que a vida acaba ali. E Jesus mostra que a nossa vida não acaba ali. Ele tem muito mais, né? E o pessoal começa a fazer alvoroço, o pessoal começa a falar. E Jesus entra para dentro da casa, pega na mão da menina, né? Talita cumi, Talita é menina. Ele manda a menina levantar nos versículos mais para frente, cura ela, né? Ele curou no sentido de ressuscitar. E no versículo 43, vamos pensar assim, ó, um monte de gente ficou lá fora, porque Jesus botou todo mundo para fora, o pessoal ficou lá fora, porque o pessoal estava chorando, eles tinham o costume de chorar dentro da casa ali, ainda com a pessoa que tinha morrido. Jesus colocou a pessoa lá para fora, o pessoal para fora, então o pessoal lá fora. Jesus curou, ressuscitou a menina, e no 43 eu acho fantástico quando Jesus muitas vezes fala isso. Mas tem uma aplicação para isso, tá? Fala, no versículo 43 fala assim, mas Jesus ordenou-lhes, que era para todo mundo que estava ali dentro da casa, que viu a menina a ressuscitar, expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem comida de comer à menina. Na NTLH, Jesus fala assim, olha, vocês não contem isso para ninguém. Gente, não precisa contar isso para ninguém. Por quê? No português, claro, a gente tinha um defunto ali dentro da casa, e a menina agora tá andando e tá comendo.
Por que será que Jesus ele faz isso, né? Às vezes eu me questiono. Eu vou colocar aqui para algumas aplicações para a gente. E esse é o fantástico milagre que Jesus faz. E que Jesus tem poder para fazer nas nossas vidas. Às vezes quando a gente tem o costume de fazer devocional em casa, e aí eu pergunto para minha esposa Mary, eu falo assim, e aí, o que essa palavra, o que essa história de Jesus acrescenta e muda na sua vida? Por quê? A gente tem uma Bíblia que ela tem que causar um impacto na minha vida. Essa passagem aqui, ela tem que causar um impacto. Eu tenho que aplicar ela na minha vida. Amém? E aí eu trouxe 6 pontos, vou ser bem rápido para não estourar o horário. Eu trouxe 6 pontos para a gente refletir relacionado a essa passagem. O primeiro ponto é: traga para Jesus os casos mais difíceis da sua vida. Amém? Traga para Jesus os casos mais difíceis da sua vida. Tem certos casos nas nossas vidas que a gente não sabe o que fazer. Eu não sei se vocês já chegaram nessa situação. Eu já cheguei em situações que eu falava assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não tenho o que fazer, não sei o que fazer. Eu não sei por onde começar. E muitas vezes quando eu converso com a minha esposa, com a Mary, ela sempre tem uma palavra de exortação que ela fala assim, você já orou sobre isso? Aí me dá um tapa na cara, né? Minha falando isso. Você já orou sobre isso? E por incrível que pareça, eu não orei. Por incrível que pareça, eu fiquei tão preso na minha dificuldade, eu fiquei tão preso naquela situação que o levar até Deus eu não levo. Eu fico ali naquela situação preso, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Eu só vejo a dificuldade, só vejo o problema. E o nosso Deus, ele é muito maior que todos esses nossos problemas que a gente tem. Amém? O nosso Deus, ele é muito maior que todos os nossos problemas. Então traga para Jesus os seus casos mais difíceis. Jairo provavelmente deve ter tentado tudo. Ele deve ter tentado tudo, mas esse caso difícil da vida dele, o que ele pensou? Olha, eu estou ouvindo que Jesus está curando, eu estou ouvindo que Jesus está fazendo o cego ver, o coxo, né, o aleijado andar. Eu estou vendo que Jesus está fazendo o paralítico, que não tem movimento nenhum, se movimentar. Ah, eu vou atrás desse Jesus. E eu dou parabéns para vocês que estão aqui hoje, porque vocês estão atrás desse Jesus. Porque se a gente não tivesse, a gente estaria lá fora fazendo outras coisas, mas não. Eu quero estar com esse Jesus. O segundo ponto é, a reflexão e a aplicação é: tenha paciência que Jesus responde na hora certa. Tenha paciência que Jesus responde na hora certa. Por quê? Se a gente pegar todo o contexto do Jairo, Jairo foi até Jesus, apareceu uma mulher lá que tinha um fluxo, né, sanguíneo. Imagina o Jairo ali naquela situação, né, naquela paranoia, né, ele exigia a paciência de Jairo. E Jesus, na hora certa, ele agiu. Na hora certa, ele foi lá e ressuscitou aquela menina. Na hora certa, se eu levo até Jesus, ele vai agir. Eu comento muito lá onde eu moro, eu tenho uns vizinhos show de bola, né? Eles me chamam até de abençoado, que a gente tem o costume de fazer o devocional em casa à noite, e às vezes eles passam lá, eles falam assim, olha a casa dos abençoados aí, glória a Deus, né? Por quê? Meus vizinhos gostam de festa, eles gostam de ficar até 2, 3 da manhã fazendo batuque, fazendo festa, né? Cantando um pagode. Uma vez estava até cantando uma música evangélica, ela falei, nossa, o negócio tá bom mesmo, né? E aí, eles passam na minha casa e falam assim, olha, a casa dos abençoados. E eu e minha esposa, a gente mudou de casa, vai fazer praticamente 2 anos nessa nova residência. E a gente tem orado, às vezes exige paciência, porque olha, dá vontade de, eu falando com meu irmão, de estourar a porta lá e falar, e aí pessoal, né? Dá uma de Bolsonaro, o pessoal fala muito do Bolsonaro agora, né? Não ter paciência, às vezes eu não tenho paciência, aí a minha esposa segura aqui, não, vamos esperar, vamos orar, a gente ora, tal. E sabe que agora, eu estava até comentando no carro, parece que de alguns meses, parece que estou tendo uma paz, não está tendo mais festa, o pessoal está ficando... Aí mudou, né, tá entrando outras pessoas, eu acho que o pessoal está meio que também tomando um pouquinho de simancol. E aí eu estou tendo paz, estou tendo tranquilidade. Na hora lá que eu tô com batuque 3 da manhã, eu não tenho paciência nenhuma, mas eu preciso ter, porque Jesus, ele quer que eu tenha paciência.
A minha paciência muitas vezes ela é testada, né? E eu preciso ter a paciência. E no momento que eu ver que eu não vou ter mais força, eu tenho que orar e pedir para que Deus me ajude. Opa, vou esperar um pouquinho o horário. Terceiro item, né? Então, o primeiro é traga para Jesus seus casos mais difíceis. O segundo, tenha paciência que Jesus responde. O terceiro, não dê ouvidos para os que não entendem a grandeza de Deus. Não dê ouvidos para os que não entendam, os que não entendem a grandeza de Deus. Por quê? Foi até interessante na aula dominical, o nosso irmão ele estava falando aqui, que ele falou, a sabedoria, é legal a gente conversar com outras pessoas, umas pessoas aqui dentro do reino. Se você for procurar pessoas lá fora para falar de namoro, eu, sinceramente, evito falar de onde eu trabalho sobre o meu casamento. Porque a primeira coisa que, se eu falar alguma coisa assim, poxa, minha esposa hoje não acordou legal, separa. A primeira coisa que o pessoal fala lá é separa. Tudo é separa. Não, separa. Você tem que ser feliz, você tem que buscar a sua felicidade. O mundo, ele prega muito isso. Eu preciso buscar minha felicidade, eu preciso buscar minha satisfação. E onde fica Cristo por aí, né? E aí eu geralmente não dou ouvidos, né? Porque essas pessoas muitas vezes falam, porque Deus ele é muito grandioso. As pessoas não entendem. Muitas vezes as pessoas que não estão em Cristo Jesus não entendem o poder que Deus tem de mudar vidas. Não entendem o poder que Jesus tem de modificar a vida, né? Aquele que era perdido, aquele que tinha esquecido a sua vida. Eu acho que o grande exemplo que eu tenho é o Vicente, que ele prega arduamente isso, né? Ele tinha uma vida antes, mas o poder de Cristo mudou a vida dele. O mundo aí fora não entende isso. Não entende. Uma vez eu comentei que eu conheço casos, às vezes, casos dentro da igreja, que está muito forte essa questão de gênero, essa questão do homossexualismo. E uma vez eu conheço uma pessoa que ele era homossexual, ele se converteu a Cristo, ele entregou a vida a Cristo e mudou a sua vida. Em nome de Jesus ele mudou. E aí o mundo fala assim, você é louco? Como que o cara que era homossexual e agora tá seguindo a Cristo? Eu creio nisso. Eu creio na pessoa que estava quase morrendo e Jesus vai lá e salva. Eu tenho um caso do irmão que ele sofria de câncer. Né? A gente até conhece um caso do irmão que tinha um câncer, né? Aquele câncer do sangue, que é o mais raro. A igreja orou, o irmão, hoje, claro, assim, ele está fazendo um tratamento, mas ele está firme em Cristo Jesus. Então, olha o poder grandioso que Deus tem. E muitas vezes, se você fala isso no mundo, o mundo já fala, vai morrer. Não, vai morrer, já chama o caixão. Não é verdade? Ou senão, a pessoa que era um ex-dependente químico, vai morrer nessa vida. Não, a pessoa é alcoólatra, vai morrer nessa vida. Não vai morrer nessa vida. O nosso Deus, ele é grandioso para mudar vidas, como ele muda a nossa vida, não é? Então não dê ouvidos para entender, né, para as pessoas que não entendem a grandeza de Deus. Não dê ouvidos. Hoje a gente estava voltando aqui, estava vindo para cá, na verdade, a gente viu a natureza, estava até comentando no carro, falamos sobre o arco-íris, né? Falou, olha, o arco-íris, o símbolo que Deus fez e como o mundo ele distorceu o arco-íris. O arco-íris não é essa questão de gênero, essa questão de, né? Não é isso. O arco-íris é uma aliança que Deus fez para falar assim, não vou destruir o mundo daquela forma. Então, procure ouvir pessoas aqui dentro, procure buscar conselhos em pessoas que estão próximas de Deus. Procure olhar, né, para as pessoas aqui dentro do reino e qualificar elas como pessoas que podem te dar algum tipo de ajuda. Porque se eu falar às vezes com o meu vizinho que gosta de um samba, gosta de um batuque, talvez ele fale assim, olha, minha mulher não acordou bem. Ele vai falar assim, vamos, 3 horas da manhã eu tô aqui, vamos fazer um batuque, você esquece tudo, né? Então, não dê ouvidos para os que não entendem a grandeza de Deus. Quarto item para refletir. E aí eu queria a participação de todos. Alguém aqui tem medo de ser assaltado? Pode levantar a mão. Alguém aqui tem medo de ficar desempregado? Alguém aqui tem medo de ficar sozinho? Ailton. Tá foda, você está firme, hein? O Ailton antigamente não falava isso, não. Tô brincando. Alguém tem medo de ser um mau pai? Eu tenho medo de ser mau pai. Como eu tenho esse medo de ser mau pai? De ser uma mau mãe, né? Uma mãe mau.
Todos nós temos medo. O medo faz parte, é um sentimento que vai fazer parte da nossa existência. Medo, principalmente quando sai do controle, né? Quando sai uma situação do nosso controle, a gente tem medo. Todo mundo tem medo. O assalto, né? Saiu fora do meu controle. Eu tenho medo ali. Só que aí o que Jesus está falando? Ele fala no versículo 36. Não temas, crê somente. Não tenha medo, tenha fé. É difícil a gente, durante o momento de dificuldade, a gente falar assim, olha, eu preciso ter fé. Mas eu preciso ter fé. Não tem outra situação. Eu já passei por situações que a única coisa que me restava era orar e pedir para Deus. E aguardar em Deus. Não tinha o que eu fazer. Eu tinha medo, eu vou ser bem franco, eu tinha medo do que ia acontecer lá na frente. Mas a única coisa que eu poderia fazer é ter fé, orar e esperar em Cristo Jesus. Nós vamos ter vários medos. Eu listei alguns aqui. Às vezes a gente tem muitos medos, outros medos, né? Mas tenha fé. Se você realmente crê e confia nesse Deus poderoso que a gente está pregando, que você vem todo domingo aqui para ouvir, tenha fé que no momento certo Ele vai responder. E eu tenho como lição para a minha vida que Ele responde. Às vezes não vai responder o que eu quero. Grande maioria das vezes não vai responder o que eu quero. Mas Ele respondeu. E aí quando eu olho para trás eu falo, nossa, como que Deus me livrou dessa situação? Como que Deus agiu nessa situação? Quinto item, né? Uma outra aplicação. Tenha pessoas certas para contar nos momentos difíceis. Tenha pessoas certas para contar nos momentos difíceis. De novo, eu tenho que ter... Por que Jesus não chamou Judas e não chamou Tadeu, né? O Judas e não chamou Tomé. Ele tinha um ciclo ali que ele sabia, eu vou chamar esses daqui. Às vezes a gente precisa criar um ciclo de confiança em irmãos que nós podemos contar, porque nós vamos precisar. Eu não consigo, né? Muitas vezes eu tenho um irmão, acho que vocês conhecem o Vanderlei lá da Vila Maria. Eu tenho momentos com ele, que é meu irmão, que eu consigo abrir meu coração, eu consigo falar, eu consigo chorar com o Vanderlei, eu consigo falar, olha, tá difícil, eu não tô aguentando mais o emprego que eu tenho. Eu consigo abrir meu coração para esse irmão. E Jesus, ele tinha um ciclo dele também, que a gente vê, de pessoas que ele poderia contar. Então nós precisamos ter pessoas que nós podemos contar. E aqui dentro, nós precisamos disso. E eu só fui entender quando eu precisei. Da pior forma possível, quando você precisa. Só que a gente tem que criar isso um pouquinho antes, porque isso envolve segurança, né? E não tem as pessoas certas para contar nos momentos difíceis. Para finalizar, né, o último ponto. Que aí eu me questiono, por que Jesus chega e fala assim, fica quieto, não fala nada. Fala no finalzinho, não conta nada para ninguém. Os meus atos não têm que ser grandes somente no meu falar, mas sim nas minhas ações. De novo, os meus atos não têm que ser grandes somente no meu falar, mas sim nas minhas ações. Em resumo, se eu chegar, né, se Pedro, né, chegasse e falasse assim, saia na casa e começasse a gritar, pessoal, a menina ressuscitou. Olha que legal, né? Todo mundo ia falar, nossa, a menina ressuscitou. Agora imagine o impacto que é você ver uma menina que estava morta, ela sai andando. Parece pegadinha, né? Aquelas pegadinhas do Silvio Santos de noite, né? Imagina, o pessoal deve ficar assim, mas ela estava morta, eu peguei na mão, estava gelada. Né? Porque a gente tem o costume, às vezes tem o costume de botar a mão né, na pessoa que se foi. Ela estava morta, ela estava gelada. Então quer dizer assim, eu não preciso falar. Tem certas situações da minha vida que eu não preciso falar. A minha vida vai ser o testemunho do poder de Deus. A minha vida, ela é o testemunho do poder de Deus. E às vezes, o muito falar deixa o outro enjoado. Não é verdade? Eu tiro exemplo lá de onde eu trabalho. Eu trabalho num banco. E no banco, todo mundo, quando sai de férias, eles gostam de falar assim, gente, eu fui para os Estados Unidos. Puxa, que legal.
Eu fui para os Estados Unidos, nossa, eu fui em Nova York, eu fui em Miami, eu fui em Disney. Puxa, que legal, né? Nossa, mas aí você vai almoçar às vezes com a pessoa, você não perguntou. Não, a situação é assim, a gente é tão bom porque a gente ouve, né? Como que eles, bons discípulos, a gente vai ouvir, mas a gente não perguntou, eu não perguntei. E a pessoa tá falando assim, eu fui para Miami, Nard, todo mundo conhece como Nard. Eu falei, nossa, que legal, né? Não preciso falar dos grandes feitos, né? Não preciso falar. Eu tenho a pessoa até no Facebook, eu sei pra onde ela foi, né? Mas o meu ato, só de eu ir, de eu fazer, já causa um grande impacto. A minha vida, ela tem que ser um testemunho grande. Às vezes eu não preciso falar. Claro que às vezes o falar é o curar, né? Quando eu falo, eu curo. Mas a minha forma como eu mudo já causa um impacto. Nossa, o Rafael antes falava pra caramba. Nossa, o Rafael tá diferente. As pessoas começam a notar. Olha, o Rafael tá diferente. Nossa, o Rafael ficava até a noite na rua. Olha, o Rafael tá diferente. Agora ele entra no horário certo, em casa, fica em casa. Então olha o impacto dos meus atos. Às vezes o muito falar, ele enjoa, né? Mas a minha forma de agir, a minha ação, ela muda, ela modifica. Então, para refletir, né, para finalizar, traga para Jesus os casos mais difíceis da sua vida. Tenha paciência que Jesus vai responder na hora certa. Não dê ouvidos para os que não entendem a grandeza de Deus. 4 pontos, né? Não tenha medo, tenha fé. O 5º, tenha as pessoas certas para você contar nos momentos difíceis. E o 6º, os meus atos não têm de ser grandes somente no meu falar, mas sim nas minhas ações. Amém?